sempre pela companhia de vocês, agradecendo a Deus a oportunidade de mais um estudo. Eu espero que todos estejam bem, em paz, com saúde. Hoje é o nosso 28º encontro com a turma de quarta-feira, neste ano, dia 21 já de julho, o tempo está passando, e esse é o nosso terceiro encontro, onde tratamos de Paulo e Estevão. Então, para iniciar as nossas tarefas desta noite, a Marina fará a prece de abertura para nós. Pode ser, Marina? Pode sim. Então, boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus. Vamos lembrar lá da casinha, da nossa sala, onde a gente se reunia para fazer o estudo. Agradecer os bons amigos e a equipe espiritual da casa, que hoje, em mais um dia de estudo, eles possam nos auxiliar para compreender um pouquinho melhor o que aconteceu naquele tempo. Permaneça conosco, Senhor, nos ajudando, nos auxiliando, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, eu comentei com vocês no grupo do WhatsApp, do nosso grupo do NEP no WhatsApp, que nós teríamos muitas emoções no estudo de Paulo e Estevão. E já percebemos no primeiro capítulo, que nós começamos na semana passada, que as situações são sempre muito aflitivas. Nós vamos ter nesse primeiro capítulo, aliás, essa primeira parte do livro, muito sofrimento, sofrimentos superlativos, inimagináveis para nós na nossa época. Vamos tomar consciência do tamanho da sordidez, da crueldade, do que o ser humano é capaz de fazer. E, claro, passar por esses textos, fazer essas leituras, vai acabar trazendo sentimentos muito difíceis dentro da gente. E, às vezes, é difícil até da gente parar de pensar neles, vai mexer com muita emoção. Mas nós também vamos encontrar lições belíssimas quando chegarmos no ponto do Evangelho. Os testemunhos de Paulo, os discursos de Estevão, os discursos de Paulo, de Pedro, os testemunhos de vários primeiros cristãos, de Áquila e Prisca no deserto. Nós vamos ter lições belíssimas. Então, por favor, não desanimem, porque essa primeira parte do livro é muito dolorida, é muito sofrimento, e a gente fica, às vezes, assim, até meio desanimado, pensando como pode acontecer tanto sofrimento com pessoas honradas que queriam apenas levar a sua vida e cumprir os seus deveres. Então, buscando, através dessas vidas, desses testemunhos, lições para nós, no sentido de termos a mesma coragem para enfrentarmos os momentos difíceis da nossa vida. Então, já vou disse e vou continuar dizendo, essa primeira parte do livro Paulo e Estevão não é fácil, mas depois nós vamos ter lições maravilhosas. Então, tenhamos um pouco de paciência, procurando aprender sempre em torno das situações vivenciadas há 2000 anos. Eu também deixei no grupo do WhatsApp, vou trocar de tela, eu quero colocar aqui o que eu deixei aqui no WhatsApp, sobre o livro Paulo e Estevão, porque tem muita coisa sobre Paulo e Estevão. Então, a cada encontro nosso de quarta-feira, quero enviar também alguma informaçãozinha ou alguma frase que destaque esse livro. E é interessante essa informação.
tirado do site Literatura Espírita, que estuda as obras psicográficas de Chico, de Divaldo Franco, de Raul Teixeira. Aliás, vai ter uma live especial justamente no dia 1º de agosto, quando for eu vou passar para vocês a respeito de Paulo Estevão, com a Denise Lino, lá acho que é Vitória da Conquista. Esse site Literatura Espírita que trata aqui ó, Literatura Espírita, ela trata dessas obras, desses romances, das obras psicografadas por esses médiuns que são da mais alta confiança para nós atualmente. Então, ela diz que Paulo e Estevão é um marco no trabalho do médium mineiro Chico Xavier, sem dúvida, pelo esforço em psicografá-lo, que consumiu cerca de 8 meses, a partir de julho do ano em que ele foi psicografado, há 80 anos atrás. Demorou 8 meses em atividade de recolhimento diário no porão da casa da família Joviano, como nós mostramos para vocês lá na Fazenda Modelo. Após o expediente, ele ficava sozinho no porão, psicografando, até altas horas da madrugada, sem outras testemunhas a não ser um sapo. Era o único companheiro dele. Em várias ocasiões que falou sobre o livro, Chico dizia que primeiro era levado pelo seu mentor, no caso Emmanuel, e autor da obra, para ver as cenas em detalhes e depois psicografar os textos. Às vezes, Chico também dizia que Emmanuel abria verdadeiros painéis, como se fossem telas cinematográficas à sua frente, espiritualmente falando, para que ele assistisse essas cenas, antes de psicografar. Então, como o Murilo comentou lá no nosso grupo do WhatsApp, que disciplina tinha o Chico, disciplina de emoção, sobretudo, para que depois de presenciar aquelas cenas, ainda pudesse se entregar à psicografia, que a psicografia de Chico era totalmente mecânica, e Emmanuel escrevendo pelo braço dele, com o lápis de luz de Chico Xavier, sozinho. Então vejam, gente, que esse livro é, de fato, de todos os romances de Emmanuel, é muito especial. E como todos os romances de Emmanuel, traz muitos sofrimentos, mas também traz muitos ensinamentos. Então, que a gente não fique desanimado conforme as coisas difíceis começarem a acontecer, que é o destaque maior na primeira parte deste livro, tá certo? Então, sempre teremos alguma colocação a respeito desta obra, para, dentro das nossas possibilidades, explorarmos o máximo possível. E outra coisa também, eu vou começar a gravar os vídeos, porque eu sei que a Fernanda faz essa delicadeza para nós em todos os nossos estudos, de gravar os vídeos. Então, eu também estou fazendo o download desses vídeos e depois colocando no YouTube, porque assim, quem não puder assistir, às vezes em alguma quarta-feira, pode assistir ao longo da semana, conforme a sua possibilidade, apenas acessando o YouTube, que fica muito mais fácil do que entrar no Skype e pegar o vídeo no Skype, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui o WhatsApp e pergunto outra coisa também, quando eu estou com o texto aberto, eu não estou na tela do Skype, então eu não vejo quem entra, quem sai, quem quer fazer alguma coisa. Então, quando vocês não estiverem visualizando o texto, vocês têm que falar, pode interromper quem estiver lendo, porque às vezes quando a gente muda de tela, pode ser que não apareça para alguém, isso é problema às vezes do próprio Skype. Então, a pergunta que eu faço é, todos estão visualizando, está ok para todo mundo, para começarmos a leitura? Sim, Maruísa, está tudo ok. Está tudo em ordem.
Bom, gente, nós vamos continuar mais um pouquinho, estamos aqui no primeiro capítulo, paramos nesse parágrafo. Quem vai fazer a leitura primeiro vai ser a Marina, e só lembrando, então, o que havia acontecido rapidamente. O velho Joquedebe, pai de Gesiel e Abigail, estava indo ao mercado quando, ao passar por soldados romanos, abaixou a cabeça e não cumprimentou. E os soldados romanos se sentiram ofendidos por não terem sido cumprimentados e assim, esbofetearam, agrediram o velho Joquedebe, né? E ele ali, com toda aquela humilhação que sofreu, ficou recordando de todo o sofrimento do povo israelita e ficou recordando da sua própria situação, da sua vida, como ele começa aqui, quando ele fala lá de esposo, dedicado, né? Ficou viúvo, perdeu muitas das suas propriedades para Licínio Minúcio, que era o representante do Império Romano na cidade de Corinto, e era uma pessoa cruel, e que também, assim, sem a menor justificativa, promovia, desapropriava pessoas de suas terras, de suas vivendas, de suas propriedades, deixando muitos ali em situações muito difíceis, assim, totalmente arbitrário, que não havia lei. Havia a lei deles, prejudicando a muitos outros, principalmente os israelitas. Então, foi com esses pensamentos, com essas recordações, né, todo o sofrimento da sua esposa diante das arbitrariedades desse representante do Império Romano, acabou falecendo, deixando o Joquedebe com os 2 filhos para criar e uma pequena propriedade. E naquela manhã ele havia saído para ir ao mercado, quando teve aquela ocorrência infeliz perante os soldados romanos. Então, agora a Marina vai continuar a partir, então, do parágrafo número 9. Então, por favor, Marina. Quem importava a brutalidade do romano conquistador quando sua velhice se aureolava dos mais santos afetos do coração? Experimentando resignado consolo, chegou ao mercado, onde se abasteceu do que necessitava. O movimento não era intenso na feira habitual, como nos dias mais comuns. Entretanto, havia certa concorrência de compradores, mormente de libertos e pequenos proprietários, que afluíam das estradas de Cencreia. Nem havia terminado a compra de peixe e legumes, luxuosa liteira parou no centro da praça e dela saltou um oficial patrício, desdobrando largo pergaminho. Ao sinal de silêncio que fizera emudecer todas as vozes, a palavra da estranha personagem vibrou forte na leitura fiel do édito que trazia. Licínio Minúcio, questor do Império e legado de César, encarregado de abrir nesta província a necessária devassa para restabelecimento da ordem em toda a Acaia, convida a todos os habitantes de Corinto que se considerarem prejudicados em seus interesses pessoais ou que se encontrarem necessitados de amparo legal, a comparecerem amanhã, ao meio-dia, no Palácio Provincial, junto ao templo de Vênus Pandemos, a fim de exporem suas queixas e reclamações, que serão plenamente atendidas pelas autoridades competentes. Só um instantinho, Marina. Se ao final, assim, de algum parágrafo mais extenso, você já quiser ir fazendo algum comentário, pode fazer, viu?
tá Tá, bom? Porque até a hora da sua leitura eu aviso você, tá bom? tá joia. Uhum. Bom, então vou comentar então esse pouquinho, né, para não ficar Uhum. muito grande. Isso. Então aqui ele já comenta que ele foi, né, ele se deslocou até um mercado no qual ele estava fazendo compra, né, de Uhum. peixes e legumes e foi surpreendido, assim como todo mundo que estava lá, né, por esse pronunciamento, né, que fizeram em nome de Licínio Minúcio. Então Uhum. ele chamava, né, que nem aqui fala, todos que tivessem sido lesados de alguma forma, né, até o palácio para poder expor isso daí, para que acho que fosse resolvido, né, para que Uhum. fosse atendido, né, essas queixas e essas reclamações. Certo. Então, já, assim, chamou atenção, né, porque não sei se isso era comum na época, né, Uhum. mas é uma coisa que chama atenção, né, é um Sim, pronunciamento desse tipo. certo. Bom, aí eu vou continuar. Lido o aviso, o mensageiro retomou a elegante viatura que, sustentada por hercúleos braços escravos, desapareceu na primeira esquina, envolvida por uma nuvem de pó levantada em redemoinho pela ventania da manhã. Entre os circunstantes surgiram logo opiniões e comentários. Os queixosos não tinham conta. O legado e seus prepostos, logo de começo, se apossaram de pequenos patrimônios territoriais da maioria das famílias mais humildes, cujos recursos financeiros não davam para custear processos no foro provincial. Daí a onda de esperanças que avassalava o coração de muitos e a opinião pessimista de outros, que não enxergavam no édito senão nova cilada, para obrigar os reclamantes a pagarem muito caro as suas legítimas reivindicações. Joquedeb ouviu a comunicação oficial, colocando-se imediatamente entre os que se julgavam com direito a esperar legítima indenização pelos prejuízos sofridos noutros tempos. Animado das melhores esperanças, desandou para casa, escolhendo o caminho mais longo, de modo a evitar novo encontro com os que o haviam humilhado rudemente. Isso. Bom, então aqui já fala, né, que realmente pegou então todo mundo de surpresa, né? Então alguns estavam confiantes, né, de que isso poderia assim, devolver, né, aquilo que tinha sido pego deles, ou então que eles se sentiram prejudicados, né? Uhum. E o Joquedeb também, né, ficou animado, né, porque como ele tinha sido lesado lá para trás, ele enxergou como uma oportunidade, né? Sim, Mas também muitos viam como uma cilada, porque que nem aquela coisa, quando a esmola é muito o até o santo santo desconfia. desconfia, né? Isso. É, então, né, dá a entender isso, né, Uhum. desse parágrafo. Aí, Certo. posso continuar? Sim. Não havia caminhado muito quando lhe surgiram à frente novos grupos de militares romanos, em conversações ruidosas, que transbordavam alacremente nas claridades da manhã. Defrontando o primeiro grupo de tribunos e sentindo-se alvo de comentários deprimentes a transparecerem em risos e escarninhos, o velho israelita considerou: deverei saudá-los ou passar mudo e reverente, como procurei fazer na vinda? Preocupado em evitar novo pugilato que que agrava-se as humilhações daquele dia, inclinou-se profundamente, qual mísero escravo, e murmurou tímido: salve, valorosos tribunos de César. Mal acabou de dizer, e um oficial de fisionomia dura e impassível se acercou, exclamando colérico: que é isso? Um judeu a dirigir-se impunemente aos patrícios? Chegou a tanto a condenável tolerância da autoridade provincial?
façamos justiça por nossas próprias mãos. E novas bofetadas estalaram-se no rosto dolorido do infeliz, que necessitava concentrar todas as energias na vontade para não se atirar, de qualquer modo, a uma reação desesperada. Sem uma palavra de justificação, o filho de Jared submeteu-se ao castigo cruel. Seu coração precípite parecia rebentar de angústia no peito envelhecido. Todavia, o olhar refletia a intensa revolta que lhe ia na alma opressa. Impossibilitado de coordenar ideias em face da agressão inesperada, na sua atitude humilde, reparou que, desta vez, o sangue jorrava das narinas, tingindo-lhe a barba branca e o linho singelo das vestiduras. Isso, porém, não chegou a sensibilizar o agressor, que, por fim, lhe vibrou a última punhada na fronte enrugada, murmurando: "Safa-te, insolente!" Sustentando a custo o cesto que lhe pendia dos braços trêmulos, Joquedebe avançou cambaleante, sufocando a explosão do seu extremo desespero. Ah, ser velho! Pensava. Simultaneamente, os símbolos da fé modificavam-lhe as disposições espirituais, e sentia no íntimo a palavra antiga da lei: não matarás. No entanto, os ensinamentos divinos, a seu ver, na voz dos profetas, aconselhavam o revide, olho por olho, dente por dente. Seu espírito guardava a intenção da represália, como remédio às reparações a que se julgava com direito, mas as forças físicas já não eram compatíveis com os requisitos da reação. Profundamente humilhado e presa de angustiosos pensamentos, buscou recolher-se ao lar, onde se aconselharia com os filhos muito amados, em cujo afeto encontraria, de certo, a necessária inspiração. Sua modesta vivenda não demorava longe, e ainda à distância, acabrunhado, entreviu o singelo e pequenino teto do qual fizera a edícula do seu amor. Presto, enveredou na trilha que terminava na cancelinha tosca, quase afogada pelas roseiras de Abigail, a exalarem forte e delicioso perfume. As árvores verdes e copadas espalhavam frescor e sombra, que atenuavam o rigor do sol. Uma voz clara e amiga chegava de longe aos seus ouvidos. O coração paternal adivinhava. Aquela hora, Gesiel, conforme o programa por ele mesmo traçado, arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. A voz do filho parecia casar-se à alegria do sol. A velha canção hebraica que lhe saía dos lábios quentes de mocidade era um hino de exaltação ao trabalho e à natureza. Os versos harmoniosos falavam do amor à terra e da proteção constante de Deus. O generoso pai afogava, a custo, as lágrimas do coração. A melodia popular sugeria-lhe um mundo de reflexões. Não havia trabalhado a existência inteira? Não se presumia um homem honesto nos mínimos atos da vida para jamais perder o título de justo? Entretanto, o sangue da perseguição cruel ali estava, a pingar-lhe da barba veneranda sobre a túnica branca e indene de qualquer mácula que lhe pudesse atormentar a consciência. Isso, até aí, Marina. Pode comentar e os demais também, claro. Tá. Bom, aqui, então, ele se vê de novo, né, naquela mesma situação.
devo reverenciar ou passar reto, né, ali as autoridades que estavam ali. Aham. E dessa vez, né, aconteceu o pior, né? Realmente ele foi agredido ali na hora, né? E deve ter passado, imagina, um monte de coisa ali na cabeça dele, né? Uhum. E o que ele, né, assim, depois de tudo isso do que aconteceu, ele acabou indo para casa dele, né? O que dá, pelo que ele descreve aqui, né, que seria ali o lugar de paz dele, né? Uhum. O local de amor, onde ele teria todo o apoio do filho, né, e da filha. Uhum. O pessoal, mas vejam que situação. Ele procurou outro caminho mais comprido, acho que para não passar ali tanto pelo centro, né, do local, e para voltar por um caminho mais longo e mais sossegado para voltar para a casa dele, e, e dar de topo com outro grupo de militares romanos. E aí vem a dúvida: devo saudá-los ou passar mudo e reverente, como procurei fazer quando ele estava indo para o mercado? O que a gente faria numa situação dessa? Olha que encruzilhada que ele ficou, coitadinho. Porque da primeira vez ele apanhou por não ter falado nada. Aí, dessa vez, ele resolveu cumprimentar as autoridades romanas e ainda acabou apanhando mais ainda, né? Olha que situação, gente. Coitadinho do Joquedebe, que situação difícil pela qual passou, não é verdade? E ainda assim, além dele ser totalmente ironizado, né? Acabou realmente tomando mais umas bofetadas no rosto e acabou ali sangrando o nariz. Enfim, foi pior do que a primeira vez, não é? E isso realmente me chama bastante atenção, porque como é que a gente faria numa situação dessa, não? Meu pai do céu, qual atitude tomar, não é? Que ele fez. E depois ele, no fim, ali todo aflito, todo entristecido, humilhado, ele acabou realmente voltando para, né, foi para casa pensando, né? E, e pensando justamente assim em desespero, né? Ele pensou assim: "Ai, como é duro ser velho", né? Pensava ele. Mas se ele fosse mais jovem, se ele fosse mais novo, se ele revidasse junto às autoridades romanas, ele teria sido trucidado, né? Então, esse era o clima que se vivia naquela época. E então ele se lembrou das palavras dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que é o não matarás, né? Quer dizer, que isso não partisse dele nenhuma agressão em relação a quem quer que fosse. Mas a vontade de revidar era grande, porque ele se lembrava de outro ensinamento que não era de Moisés, hein, gente? Olho por olho e dente por dente, como muita gente pensa, não são ensinamentos de Moisés, isso já vinha de muito antes do Código de Hammurabi, que também era uma forma de conter o abuso da matança, o abuso da agressividade. Então, por um lado, ele se lembrava das palavras das leis dos 10 mandamentos de Moisés, e, por outro lado, ele se lembrava de um ensinamento anterior ainda a Moisés, do olho por olho e dente por dente, né? E tinha vontade de revidar. Olha, seu espírito guardava a intenção de represália, como remédio às reparações a que se julgava com direito. Mas como ele já era uma pessoa idosa, já seria muito mais difícil para ele revidar de forma física, agressivamente, né? Então não teve outro jeito a não ser voltar humilhado para casa.
E aí, Emmanuel mostra para a gente como era o cantinho onde aquela família morava, né? As roseiras de Abigail, o, a alegria de Gesiel lavrando a terra, né? Como ele fala aqui, ó, Gesiel já desde cedinho levantava cedo para semear a terra, e ali as canções hebraicas, como a gente vai vendo, depois aqui, como eles eram muito fiéis aos ensinamentos da Torá. Então, tudo isso ali já foi mexendo com o coração paterno. Alguém quer fazer algum comentário a respeito desse trecho? Marina, quer falar mais alguma coisa? Por favor, gente, para que não fique só leitura também, né? Deixa eu perguntar. Hum, Posso? é, Aqui a gente sente assim que os soldados romanos tinham tanta raiva dos israelitas, não? sim. Parecia perseguição, porque ou só ele que andava na rua, pelo que a gente percebeu, né? Ele ficou muito marcado. Porque a cidade, como a gente leu na semana passada, como havia acontecido uma rebelião dos escravos libertos, a cidade estava assim, como a gente fala assim, a toque de recolher, né? E as autoridades, os soldados romanos estavam ali de prontidão para qualquer rebelião que ocorresse na cidade. Então, estava todo mundo enfiado dentro de casa, só saía realmente para o estritamente necessário. Mas a bronca dos soldados romanos em relação aos israelitas eram com os israelitas pobres, porque com os ricos eles já não se metiam, eles já não se atreviam a tanto, certo, Sônia? A questão era justamente essa, o problema era deles, aqui a questão dessa perseguição ou dessa crueldade em relação dos romanos era mais especificamente mesmo a população pobre, aos mais pobres, independentemente de serem israelitas ou não, né? Porque aqueles na época o dinheiro era o poder, né? Ainda hoje, né? O dinheiro era o poder. Então era nesse sentido, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Algum... Só comentar, me chamou a atenção, Ah, né, toda essa situação dele e tentar se imaginar no cenário, né? uhum, Você vivendo sob a opressão de um império gigantesco e sim, extremamente poderoso. sim. E aí vem e diz que vai reparar todos os danos, né, que teria Uhum, causado quem se sentiu lesado. E isso. aí as pessoas comentam, ficam divididas, umas contentes. Deixa eu ver onde que tá isso aqui, lá no pedacinho aqui, ó. Espera aqui. É pouco depois do que leu o Hélio. Ah, Aqui, foi aqui, né? Ó, é esse pedacinho aqui, é onde é o anúncio lá neles, né? isso. Isso, é. E aí se dividem, né? Uhum, Alguns felizes, é, né? é. Cadê aqui? Aqui, ó, opiniões e comentários, né? Isso. E aí alguns felizes e outros, né, com o pé atrás ali. Uhum, E o Joquebed, ele é. foi daqueles que ficou, né, animado com a Sim. situação, né? Uhum, Mas aí aqueles, né, que criticaram tal, pode parecer que foram meio que não deram muito valor, né, daquele tipo, uhum, tudo critica, né? Mas aí a gente precisa ver, analisar o contexto, né? uhum. Como a Mariana falou, quando a oferta é muito, o santo desconfia. Sim. Então, muitas vezes a gente não, né, não pode cair naquela situação, né? Temos que ver tudo com olhos positivos e tudo mais. Mas tem situações que é preciso, né? O próprio mestre falou, né? Ser Uhum, prudente como uma serpente, né? Porque o Joquebed, ele, como a gente vai ver mais à frente, né?
ele estava imbuído dessa revolta. Sim. E aí ele achou justo ir reivindicar, né? Aham. Mas ele tinha a propriedade dele, ele tinha o cantinho dele que dava para se manter, né? Sim. Então, muitas vezes precisamos, né, aquele olhar, as coisas de Deus ou as coisas do mundo, né? É. E esse foi o dilema dele aí. É como diz, a gente fala, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Porque Sim, eles tinham o cantinho deles que era suficiente para levarem uma vida em paz, né? Mas no fundo, Joquedebe tinha muita revolta. E como ele diz aqui, né? Ele esperava a legítima indenização dos prejuízos sofridos no outro tempo. Num governo, num império com tantas arbitrariedades, como esperar uma legítima indenização, né? sim. Uma certa ingenuidade, né, da parte dele. Exatamente. É isso aí. Mais alguma coisa, gente? Vamos, pois bem. Então, aqui ele estava aqui cantando, tal, ele estava chegando em casa, pronto. Agora aqui a partir do parágrafo 14. Então, ele estava já chegando em casa, né? Agora a leitura vai para Ritinha. Tá tudo tranquilo aí, Ritinha? Sim, tudo Pode tranquilo. começar. Então, a partir aqui do parágrafo 14. Ainda não transpusera o cercado rústico da vivenda humilde, quando uma voz cariciosa lhe gritava assustadiça e veemente: Pai, pai, que sangue é esse? Uma jovem de notável formosura corria a abraçá-lo com imensa ternura, ao mesmo tempo que lhe arrancava o cesto das mãos trêmulas e doloridas. Abigail, na candidez dos seus 18 anos, era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres de sua raça. Os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. No entanto, o que mais impressionava no seu talhe, esbelto de menina e moça, eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Filhinha, minha querida filha, murmurou ele, amparando-se nos seus braços carinhosos. Em breve, dava conta de todas as ocorrências, e enquanto o velho genitor banhava o rosto contundido na infusão balsâmica que a filha preparara cuidadosamente, Gesiel era chamado a inteirar-se do acontecido. O jovem acorreu solícito e pressuroso. Abraçado ao pai, ouviu-lhe o desabafo amargo, palavra por palavra. No vigor da juventude, não se lhe poderia dar mais de 25 anos, mas o comedimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Coragem, pai! Exclamou depois de ouvir a dolorosa exposição, pondo nas expressões de firmeza um acentuado cunho de ternura. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Joquedebe contemplou o filho de alto a baixo, fixando-lhe o olhar bondoso e calmo, onde desejaria lobrigar, naquele momento, ainda a indignação que lhe parecia natural e justa, dominado pelo desejo das represálias. É verdade que criara Gesiel para as alegrias puras do dever, em obediência à leal execução da lei. Entretanto, nada o compelia a abandonar suas ideias de desforra, de maneira a desafrontar-se dos ultrajes recebidos.
Você quer que comente um pouco, Maroísa? Ah, pode comentar sim, Ritinha, fique à vontade. Para não ficar muito longo, né? É, isso. Então, aí nesse momento, né, que ele consegue chegar até a casa dele para ele ser socorrido, né, a filha, pela descrição que a filha devia ser assim uma jovem muito bonita, Sim. né, olhos de cabelos, né, negros, de olhos assim como é mesmo os israelitas, né, Sim. já tem característica. Então ela, além de ser uma moça bonita, ela era uma moça bondosa, que acredito eu que devia ser muito parecida com a mãe, que a mãe era uma pessoa bondosa. E aí ela toda apavorada, tentando ajudar o pai naquela situação, né? E queria que o irmão também tivesse ali presente para ouvir o relato do pai, o desabafo do pai. E o jovem também era uma boa pessoa, um menino que aparentava mais ou menos uns 25 anos. Então, a gente pode perceber que os dois foram bem criados pelo pai e pela mãe, né? E eles tinham uma boa índole, não eram pessoas, vamos dizer assim, revoltadas, pessoas ruins. A outra coisa era o pai, que já vinha com essa coisa de vingança. De vingança, isso. Ele foi maltratado, ele já foi... já tomaram posses dele lá atrás, e ele já ficou diante desses oficiais. Então, ele já vinha guardando esse rancor dentro dele. Sim, sim. Agora, os filhos tentavam, por sua vez, acalmá-lo, dar um ânimo para ele, né? Então, vamos ver aqui. É isso. Ritinha, eu só queria fazer um destaque em relação à personalidade de Abigail e de Gesiel. Sim. Né? No caso de Abigail, ela traz, embora fosse uma jovem de 18 anos, ela trazia em si intensa vibração interior, que parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Essa era a personalidade de Abigail. E olha a personalidade de Gesiel. O comedimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Essa era a personalidade de Gesiel, mostrando aqui dois espíritos elevadíssimos, filhos de Joquedebe. Né? E a gente já vai começando a ter um carinho especial pela jovem Abigail e pelo jovem Gesiel. E olha aqui, Ritinha, as palavras de Gesiel para o pai. Coragem, pai. Olha que lindo isso. Quem tem o livro, gente, com lápis na mão, gravem essas frases, porque a Gesiel abre a boca, tudo que Gesiel fala é para ser registrado. Olha, nosso Deus é de justiça e sabedoria, confiemos na sua proteção. Ele, filho, falando para o pai. Sim. Que lindo isso, não? É muito para consolar o pai, né? Para consolar o pai, exatamente. Então, quem tem o livro vai grifando essas frases, porque tanto Abigail, mas sobretudo Gesiel, quando abre a boca para falar, é de uma sabedoria que ultrapassa os seus 25 anos de idade, tá bom? Continua, pode falar. Nesse parágrafo seguinte, que o Joquedebe, ele contempla o filho de baixo a cima. Isso. Quem é você, né? Penso eu. Quem é você para estar falando essas palavras para mim, de encorajamento, de Deus justo? Isso. É que eu sou velho, eu que devo saber dessa sabedoria. Isso. Né? E quem fala é o filho, né? Exato. Então, vamos continuar. Então. Vamos continuando, isso. O filho é aí. Aqui, ó.
Eu já não lembro onde você estava, Ritinha. Aqui, né? Aqui, o filho, né? Bebidos, né? Isso. Obtemperou depois de meditar longo tempo. Jeová é cheio de justiça, mas os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-la. Poderíamos ser justos, olvidando afrontas? Não poderei descansar sem o repouso da consciência pela obrigação cumprida. Tenho necessidade de assinalar os erros de que fui vítima, no presente e no passado, e amanhã irei ao legado ajustar minhas contas. O jovem hebreu fez um movimento de espanto e acrescentou: Ireis, porventura, à presença do questor Licínio, esperando providências legais? E os antecedentes, meu pai? Pois não foi esse mesmo patrício quem vos despojou de grande patrimônio territorial, atirando-vos ao cárcere? Não vedes que ele tem nas mãos as forças da iniquidade? Não será de temer novas investidas com o fim de extorquir o pouco que nos resta? Joquedebe mergulhou no olhar do filho, olhar que a nobreza do coração orvalhava de lágrimas emotivas, porém, na sua rigidez de caráter, acostumado a executar os desígnios próprios até o fim, exclamou quase secamente: Como sabes, tenho contas velhas e novas a acertar, e amanhã, de conformidade com o édito, aproveitarei o ensejo que o governo provincial nos faculta. Meu pai, suplico-vos, advertiu o rapaz, entre respeitoso e carinhoso, não lanceis mão desses recursos. Então, aqui a gente vê, né? Quando o filho é prudente. Quando o filho aconselha o pai a desistir dessas investidas, de ir lá receber essas provocações, porque nada mais é do que uma provocação. Sim. Ele está aí a reivindicar para o outro dizer assim, olha, eu estou dando o direito de você reivindicar, agora eu tenho o direito também de fazer o que eu quero. Sim. Então, era uma via de mão dupla ali que você podia ir reclamar, mas ele já tinha tudo tudo bem planejado, as cartas na manga para poder tirar tudo aquilo que eles queriam desses israelitas. Não havia justiça alguma, para falar a verdade. Não, era só uma enganação para o povo. Sim. Quer dizer, a gente vê isso até hoje. Sim. Que todo mundo faz isso com a gente, e a gente acredita e vai em frente tentando, vamos dizer assim, lutar pelos nossos direitos. Porque a gente sabe o que vem por trás. Isso. E as perseguições? Explodiu o velho energicamente, e esse turbilhão incessante de ignomínias em torno dos homens da nossa raça, não haverá um paradeiro nesse caminho de infinitas angústias? Assistiremos inermes ao enxovalho de tudo que possuímos de mais sagrado? Tenho o coração revoltado com esses crimes odiosos que nos atingem impunemente. A voz tornara-se-lhe arrastada e melancólica, deixando perceber extremo desânimo, todavia sem se perturbar com as objeções paternas. Gesiel prosseguiu. Essas torturas, entretanto, não são novas. Há muitos séculos, os faraós do Egito levaram tão longe a crueldade para com os nossos ascendentes, que os meninos da nossa raça eram trucidados logo ao nascer. Antíoco Epifânio, na Síria, mandou degolar mulheres e crianças no recesso mesmo dos seus lares. Em Roma, de tempos a tempos, todos os israelitas sofrem vexames e confiscos,
perseguições e morte. Mas, certamente, meu pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça nos sofrimentos mais atrozes a sua missão divina. O velho israelita parecia meditar as ponderações do filho. Contudo, acrescentou resoluto: sim, tudo isso é verdade, mas a justiça reta deve ser cumprida, ceitil por ceitil, e nada poderá demover-me. Então ireis reclamar, amanhã, perante o legado? Sim. Nesse momento, o olhar do jovem demorou na velha mesa, onde repousava a coleção dos escritos sagrados da família. Animado por súbita inspiração, Gesiel lembrou humildemente: Pai, não tenho o direito de exortar-vos, mas vejamos o que nos suscita a palavra de Deus a respeito do que pensais neste momento. E abrindo os textos ao acaso, conforme o costume da época, a fim de conhecer a sugestão que lhes pudessem facultar as sagradas letras, leu na parte dos provérbios: Filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojeis de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O velho israelita abriu os olhos espantados, revelando a estupefação que a mensagem indireta lhe causava. E como Gesiel o fixasse longamente, demonstrando ansioso interesse por conhecer-lhe a atitude íntima, em face da sugestão dos pergaminhos sagrados, acentuou: Recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça. E segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. O rapaz suspirou e disse resignado: que Deus nos proteja. Isso, até aí, Ritinha, porque aí aqui termina um bloco, e daí na próxima semana continua a Jo Rock, né? Que daí já vai contar o que vai acontecer no dia seguinte, tá bom? Isso. Então, pode comentar, e os demais também podem fazer seus comentários, gente, para aproveitarmos esses últimos minutinhos aqui. Então, a gente vê, né, que o filho tentou de todas as maneiras de ideia fixa do pai. Sim. E reclamar com esses bambambam lá do exército, né? Porque ele sabia o que estava por trás de tudo isso, mas o pai não acreditava. O pai dizia que ele tinha que reclamar até o último ceitil. E aí, ele não contente com tudo que ele falou, o pai não ouvindo, ele achou melhor abrir o livro sagrado para ver o que é que tinha de importante para ser falado e que pudesse tocar o pai, né? E ele aleatoriamente, como a gente também faz, né? Sim. Até no dia de hoje. Sim. E nada mais do que a gente vive isso diariamente, né? Que tudo que a gente abre aleatoriamente é aquilo que a gente está precisando ouvir. Sim. E ele abrindo as escrituras sagradas e é falado tudo isso para ele, mas não acredita, e ele continua firme com o propósito de ir lá reclamar às autoridades competentes. Sim. E o filho só podia mesmo pedir a ajuda para que Deus o protegesse. Sim. Porque ele sabia que daquilo lá não ia sair boa coisa. Isso. Então, a gente vê, né, Ritinha, que desses três espíritos que viviam juntos, né? O pai, Gesiel e Abigail. O pai era o espírito mais atrasado. Sim, era o mais necessitado. Era o mais necessitado, que é extremamente teimoso, e por tudo quanto ele havia sofrido, o sofrimento não produziu elevação para ele.
Ao contrário, produziu revolta, revolta, né? Mágoa, desejo de vingança, né? E as palavras aqui do livro de Provérbios, ela não rejeite o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão. Ou seja, o corretivo do Senhor, de que maneira Deus nos corrige? Por meio do sofrimento, principalmente do sofrimento que nós não conseguimos evitar. E eles não conseguiam evitar o sofrimento causado pela crueldade do Império Romano. Então, deveriam mesmo era ficar quietinho no canto deles, levando a vidinha deles, não é? Uhum. Sem alimentar aquela ilusão, né, de ter mais, né? É muito interessante a postura do pai e o quanto ele estava numa posição de menor evolução espiritual do que os filhos. Alguém deseja fazer algum comentário a respeito desse trechinho que a Ritinha leu? Então, olha, nós paramos, então, no parágrafo 21, que é o que vai acontecer no dia seguinte, tá bom? Que daí vai ficar para quarta-feira que vem, que aí vai ser a Jo Roque que vai ler, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, gente, ou alguma dúvida que tenha ficado? Comentário que eu gostaria de fazer é que tanto ontem como hoje a gente vê que a visão e o interesse material, né, o egoísmo e o orgulho do ser humano não só traz destruição, só traz destruição. E a gente vê no exemplo de Gesiel de Abigail, quando você enxerga pelo lado espiritual, o quanto você tem de amor, o quanto você tem de fraternidade. O olhar deles para a situação que eles vivenciavam era muito diferente do olhar do pai, né? Em relação à situação que eles viviam em relação ao Império Romano. E o fato de Gesiel buscar uma solução nos textos sagrados mostra para a gente mais uma característica do seu elevadíssimo espírito, né, de buscar a inspiração através de uma leitura elevada. E é o que nós fazemos hoje, quando pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, abrimos uma página ao acaso e sempre acaba caindo alguma frase, algum trechinho que vem de encontro às nossas necessidades daquele dia, numa situação aflitiva, que era a que eles estavam vivenciando. Muito bem, gente. Então, caminhamos mais um pouquinho e, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, vamos continuar essa belíssima história. E, para finalizarmos, então, eu vou sair aqui, então, da tela do livro, voltando para a tela do Skype, e Ritinha, é a sua vez de fazer a prece de encerramento para nós, por favor. Senhor, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nós agradecemos profundamente, Senhor, pela grande oportunidade que nós estamos tendo de entrar em contato com esses ensinamentos, com essas lições. Embora aconteceram há tantos 1000 anos atrás, muito tempo, mas a gente pode vivenciar esses momentos de uma forma parecida em situações que nos encontramos, e a gente pode imaginar o sofrimento que foi viver naqueles tempos. Se a gente reclama dos dias de hoje, das nossas dificuldades, imaginemos como foi difícil viver sob o domínio desses soldados, dessa população tão numerosa que era.
que tanto mal fazia ao ser humano. Então, a gente percebe o quanto é doloroso, mas, ao mesmo tempo, nos traz tantos ensinamentos e tanta esperança, e que a gente pode avaliar a dificuldade que foi e o quanto nós evoluímos diante de toda essa situação. Embora muitos ainda continuam nessa escuridão, nas sombras, com esse rancor, com ódio, existem muitas pessoas nessa situação, mas também existem pessoas muito evoluídas. E é nessas pessoas que a gente tem que se espelhar, principalmente o nosso Mestre Jesus, que veio aqui trazer para nós o seu Evangelho, os seus ensinamentos. E é neles que nós devemos se espelhar, vivenciar, para que possamos ter uma vida digna, com respeito, com fé, com otimismo, com coragem e, acima de tudo, com amor. Que Deus, nosso Pai, conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, a sua luz, que possamos receber dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo guardião, esse afago, esse amor, essa luz. Que possamos ter uma noite de tranquilidade, de paz e continuar a nossa vida, o nosso dia a dia, para que no próximo estudo estejamos confiantes e desejosos de saber mais dessas lições que tanto nos emociona. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que participaram desse estudo, os irmãos necessitados, os que estão na nossa casa de oração precisando de ajuda, que eles sejam amparados. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus. Então, muito obrigada a todos. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até sexta-feira na nossa roda de leituras, se Deus quiser.